Boa noite. Namastê, bem-vindos. Começando mais um encontro. A gente está concorrendo diretamente com a última semana de uma importante novela da Rede Globo, né? Então, fico feliz que vocês estejam aí. E quem é que vai aparecer, né? Só aqueles que não gostam de novela. Sempre honro aqueles que priorizam as coisas importantes da sua vida, né? É como eu fiz as minhas escolhas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, né? Consegui me movimentar a vida afora, buscando sempre priorizar aquilo que pudesse contribuir de uma forma mais permanente na minha vida, né? Sim, às vezes a gente faz escolhas por coisas que vão nos dar algum prazer temporário, né? Um alívio temporário, um relaxamento temporário. Coisas que a gente faz e depois acabam, né? E as coisas muitas vezes voltam a ser o que eram antes e a gente fica se sentindo estranho, né? Afinal de contas, você despendeu um monte de energia para se sentir melhor em coisas que não fizeram você se sentir melhor por muito tempo. Às vezes, só uma coisa temporária mesmo. E a gente age assim porque aprendeu, né? Desse jeito. E uma coisa bonita de uma jornada espiritual verdadeira é que ela nos aponta para aquilo que não é temporário. Ela aponta sempre para aquilo que é eterno, no sentido de existencial, né? A nossa consciência, ela é parte da eternidade. E quando a gente busca algo que nos reconecte com a eternidade existencial, essa conexão se estabelece e assim permanece. E aí toda a nossa existência como indivíduo assume uma outra dimensão, né? Então aqui na nossa existência terrena, né, na nossa encarnação, é mais difícil. Temos tantas possibilidades de experienciar o existencial, né? A gente vai tentando sobreviver do melhor jeito, né? Todo mundo. Alguns já recebem a vida de bandeja, né? Não precisam se esforçar muito. Já chegam e está tudo mais ou menos ajeitado, né? Para que possam desfrutar da vida sem se preocupar com a sobrevivência, muito, né? Todo mundo se preocupa com a sobrevivência, né? Às vezes a pessoa tem toda a estrutura para se sustentar, mas não tem a saúde, né? E vice-versa. Então todos nós temos contato com isso que não permanece, né? O que muitas vezes gera sofrimento, muitas vezes gera um sofrimento muito profundo, que vem acompanhado de um medo
que sustenta esse sofrimento, né? Que as coisas são finitas, que as coisas são temporárias, que nada é para sempre. Começando pela nossa própria vida, que tem prazo de validade, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. A gente, né, tem uma duração mais ou menos programada geneticamente, né? De durar um certo tempo aqui, quando a gente tem sorte, né, de não sofrer acidentes ou outras coisas que eventualmente encurtem nosso período aqui. Mas a certeza de que as coisas são finitas, que a nossa existência aqui é finita, ela fica estampada, né, para nós mesmos pelo processo de envelhecimento, por limitações que vão surgindo, por impedimentos que vão surgindo. E essa consciência de que você está, já ultrapassou, né, metade da sua vida, pelo menos. Se você estimar uma vida de 80, 90 anos, se você chegou aos 45, você está na metade, né? E o que você fez dela, né? Se você tiver sorte, você tem mais 45 para viver, para chegar aos 90. Precisa de uma certa sorte, né? Precisa de uma condição favorável, né? A gente passa boa parte do tempo procurando se garantir, né? Cuidando para que as coisas fiquem, para que as coisas permaneçam, para que a gente fique, para que a gente permaneça. E nisso a gente gasta uma energia enorme. Isso a gente pode estar dizendo que é um tema de primeiro chakra, de Muladhara, chakra base, nosso primeiro centro de energia, responsável pela manutenção da vida, né? Em todos os aspectos, inclusive na procriação, né? O primeiro chakra sustenta a nossa existência física, nossa sobrevivência, nossa preocupação em conseguir o alimento, o teto, para se abrigar, para que a gente se sinta seguro e que estejamos saudáveis, né? E que possamos dar continuidade à vida, gerando filhos, né? Mas nós temos outros chakras. Esse é só o primeiro. E os outros 7, os outros 6, né? Nós somos privilegiados com muitos centros de energia atuantes no nosso sistema. Então, quando a gente, voltando ao início do que eu estou falando, né? Quando a gente faz certas escolhas que transcendem o primeiro chakra, que vão além dele, significa que você entendeu que, a não ser que você cresça espiritualmente, desenvolvendo outros setores da sua existência, você estará desperdiçando um precioso tempo de vida, né? É comum a gente testemunhar esse tipo de coisa, né? Quando a gente convive com pessoas que apenas e tão somente estão ocupadas em se manterem seguras da melhor maneira possível, financeiramente, né? E de outras formas mais, né? Procurando acumular, guardar para o futuro, se estruturar, para quando precisar, né, ter tudo o que precisa, quando envelhecer tem tudo o que precisa, se aposentar, né? Esse tipo de coisa. São valores que estão no coletivo, nas mais diferentes culturas. Talvez algumas tribos não pensem assim, né? Fico pensando nessas tribos que nós ainda temos, né, no Brasil, de
índios não contatados, né? A gente está aqui desse jeito, né? Conectado pela internet, e tem um cara que nem roupa tem, né? Tá andando lá na selva desde sempre, com a família dele, com os amigos, né? Vivendo do que a floresta disponibiliza para ser consumido naquele momento, né? Especialmente a caça, frutas e o que mais ele precisa, água, né? Não sei nem se eles têm fogo. A gente está convivendo simultaneamente aqui, né? Nós aqui e o índio lá, né? Que nunca viu um branco na frente dele, né? Se viu, viu de longe. O máximo que ele viu que existem eventualmente outros índios parecidos com ele, né? Pintados de um jeito diferente, vestidos ou não vestidos de uma outra forma. E a gente está convivendo simultaneamente, nós aqui e eles aqui também, né? No mesmo lugar, mesmo planeta Terra, no mesmo momento. Nós aqui preocupados, né? Com a situação econômica do Brasil, com a situação econômica global, o que vai ser, né? Da gente. E um cara preocupado também em se manter vivo, né? E a gente está existindo ao mesmo tempo, em várias formas, né? Porque nós não estamos separados de nenhum outro ser humano, de nenhum outro animal, de nenhuma árvore, de nada do que esteja vivo. Então, quando a gente dedica um espaço do nosso tempo a usufruir existencialmente daquilo que pode nos enriquecer de tal forma que a gente cresça, né? De tal forma que a gente expanda, a gente tem que honrar isso, né? Existe um alerta, vamos dizer assim, né? Um doce alerta de Sri Bhagavan nesse sentido, né? Sri Bhagavan sempre nos dizia assim, né? Vocês ainda não vivem, vocês meramente existem. O que Sri Bhagavan está dizendo com isso? Vocês meramente existem, vocês não sabem o que é viver. Ele está dizendo que a nossa energia, nossas ações, nossas ocupações estão apenas e tão somente voltadas à manutenção da nossa existência física. Porque viver é um passo além, né? É um passo a mais. E quando você de fato transcende essa necessidade de se ocupar da sua sobrevivência em todos os aspectos, né? Boa parte do tempo nós buscamos prazer, buscamos prazeres, procuramos fazer coisas que nos deem algum tipo de prazer, né? E a gente faz isso pela necessidade de compensar o alto nível e o profundo estado de sofrimento que a gente se encontra. Então, a gente se move nessa polaridade, né? A gente busca compensar, fazendo coisas que nos dão, ainda que temporariamente, né, uma sensação gostosa, uma coisa boa, que passa logo, né? Com isso, a gente acredita que consegue suportar melhor
os desafios, os momentos difíceis, a dor e o sofrimento psicológico que está presente na vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. E por que Sri Bhagavan fala uma coisa dessas? O que ele quer dizer com isso? Né? O que ele está fazendo quando ele aponta para essa realidade? Primeiro, ele está nos fazendo refletir a respeito de como a gente vive a nossa vida. Né? O que você faz do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Como é que você passa o seu dia? Quais são as coisas com as quais você se ocupa? Que tipo de coisa você faz quando você não tem nada para fazer? Onde você coloca o seu foco? Né? Como é que você desfruta? Até mesmo nos momentos em que você não tem que fazer alguma coisa. Com o que você se ocupa? A gente faz tanta coisa, muitas vezes, só para não sentir o que a gente provavelmente sentiria se parasse de fazer tanta coisa. Né? A gente se ocupa, o famoso passatempo, né? Fazer o tempo passar, para chegar mais rápido o momento da gente poder não fazer nada. Só que num estado tal de exaustão física e mental, que só nos resta deitar, capotar, né? Dormir. É importante a gente observar se de fato a gente tem que fazer tudo o que tem que fazer, né? Os deveres que a gente se impõe, a pressa com que a gente tem que fazer muitas coisas, porque a gente acha que tem que fazer tudo muito rapidamente, porque a gente assume mais coisas para fazer do que de fato precisaria, e procura fazer de tal forma que o tempo seja muito limitado, seja curto, então a gente fica, né, numa espécie de ansiedade que a gente confunde com um estado de adrenalina. Né? Muita gente é viciada em adrenalina, né? O que nos dá uma certa excitação física. Então você acha um monte de coisa para fazer que você não vai ter tempo para fazer do jeito que você está fazendo. E você vai ter que correr mais para fazer as coisas que você acha que você tem que fazer, mesmo sabendo que você não vai ter tempo de fazer as coisas que você está fazendo, que você acha que você tem que fazer. É assim que a nossa mente trabalha, boa parte do tempo. E se você de fato for deixado a apenas contemplar, sem se envolver em nenhuma atividade, por mais simples que seja, né? Bom, então eu vou lá arrumar a gaveta, né, das meias, né? Vou acertar, vou lavar a louça, né? Vou ajeitar alguma coisa que, né, afinal de contas, eu não posso ficar sem fazer alguma coisa o tempo todo. Né? Tudo bem? Claro que tudo bem. Né? Faz parte, né? No entanto, às vezes a gente faz coisas que não precisa estar fazendo. E é isso, e é para isso que eu estou apontando. Né? Como é que você ocupa o seu dia? Será que você de fato só acumula obrigações de tal forma que você não seja deixado consigo mesmo por nenhum instante? Porque caso você seja deixado consigo mesmo por alguns instantes, possivelmente você vai se dar conta de quanto sofrimento você carrega dentro de você, com o qual você não lida, com o qual você não sabe o que fazer. Então é melhor fazer alguma coisa para não sentir, né? Fazer coisas todos nós temos que fazer, né? Mas às vezes
a gente faz mais coisas do que tem que fazer porque é uma estratégia. Nossa mente acredita que quando você está ocupado fazendo coisas, você não vai estar sentindo os desconfortos, as dores, as opressões, a angústia, o medo, a solidão. Parece até que dá certo, né? O problema é quando você vai ver, você chegou a uma idade que não dá mais tempo de viver. Porque você só pode viver, ou seja, desfrutar momento a momento das coisas que acontecem sem ser movido pela necessidade de se livrar das situações que te causam algum tipo de desconforto. É como se a gente pudesse abrir mão do papel de gerenciamento, né, do tempo, que é uma função mental muito bem desenvolvida, né, na nossa racionalidade. Gerenciar o tempo. Tem gente que vive assim, né? Eu acho um horror. Você nunca pode fazer nada que esteja fora do seu roteiro, né? Tenho convivido com uma pessoa que quando eu pergunto para ela, e aí, né? Quer comer alguma coisa agora? Ao invés dela consultar o estômago dela, né, a fome dela, ela olha para o relógio. Ah, daqui a uma meia hora. Estou falando da minha mãe, né? Está com 92 anos e está bem doente. E ela não tem fome nenhuma. Está conseguindo comer nada. Então ela se obriga a comer. Mas eu provoco ela, né? E aí, quer comer alguma coisa? Está com fome? Vamos comer alguma coisa? Ela não, né? não se volta para a necessidade, né? Se volta para o horário. Tem que ser programado. Então eu estou vendo isso, né? E estou estendendo isso a todos nós, né? Quantas coisas a gente não faz só porque... Agora há pouco ela me pediu, olha, amanhã eu quero dormir até mais tarde. Né? Minha mãe não está saindo da cama mais, né? Mas amanhã ela quer dormir até mais tarde porque amanhã é feriado. Eu falei, mãe, mas que diferença vai fazer o dia de amanhã do dia de hoje, por ser feriado? O que vai mudar para você? Não vai mudar nada, né? Mas amanhã é feriado, então ela vai querer dormir até mais tarde, porque é feriado. Né? É muito engraçado, né, observar essas formas. Né? Eu estou observando nela, estou trazendo para mim, né? E estou observando como é que a gente gerencia a nossa vida. Né? É sobre isso que eu estou falando. Quais são as escolhas que você faz e por que você faz certas escolhas. O que você quer encontrar ao fazê-las e o que você quer evitar ao fazê-las. É isso que eu estou chamando de gerenciamento, né? Porque o tempo todo é isso que a gente faz, né? O que eu vou fazer nos próximos 2 minutos? O que eu vou fazer na próxima meia hora? O que eu vou fazer no meu intervalo, quando eu não preciso, de fato, fazer alguma coisa e posso ficar alguns instantes sem fazer nada? O que eu faço na hora que eu não tenho que fazer nada? Estou voltando ao tema, né? Porque eu estou desmascarando um pouquinho essa forma supostamente inteligente de gerenciar o nosso tempo,
Meu querido mestre Osho também apontava para isso, né? Por que é tão difícil, né? Você entrar num estado do não fazer, usar a linguagem que ele usa. Uma linguagem herdada do Zen, né? O Zen aponta para isso, né? Quem é você quando você não tem o que fazer? Porque você acha que você é aquele que faz. Você se identifica, você cria uma identidade, uma persona, quando você está fazendo alguma coisa. Quanto mais grandiosa é a coisa que você está fazendo, mais grandioso você é, né? Esse é o investimento. Vou fazer coisas grandiosas porque eu me tornarei uma pessoa maior, né, do que essa que muitas vezes eu estou me sentindo ainda, né? Mas o não fazer está muito ligado ao ser, né? Eu só posso ser alguém na medida que eu faço alguma coisa. Se eu não fizer nada, parece que eu deixo de existir também. E eu não posso então fazer coisas que não sejam importantes, que não sejam visíveis, que não me tragam retorno, que não me tragam significado. Logo, eu me ocupo. E muito, especialmente com as coisas que podem me dar algum tipo de identidade, algum tipo de significado. Novamente, eu estou apontando para aquilo que acontece com o nosso fazer. Por que eu tenho que fazer tanta coisa, né? E quando eu estou fazendo alguma coisa, que tipo de coisa eu estou fazendo e para quê? Então fica aí um apontamento, né? Sri Bhagavan, ele também explora esse tema de uma outra forma. Já comentei algumas vezes aqui em outros encontros, que é a arte de ficar com o que é ou com o que há. É uma arte. Você poder estar aqui 100% nesse instante, sem ter que fazer outra coisa a não ser vivê-lo. É também um sentimento de não fazer, né? Porque todo fazer implica em buscar algo no futuro. E todo fazer que implica em buscar algo no futuro, ele nega o presente. No sentido de que o que está acontecendo aqui agora comigo não está legal, o que eu estou sentindo aqui não está bom, então eu vou fazer alguma coisa para mudar. Por isso que eu disse que a gente dedica uma boa parte da nossa vida para buscar o prazer, né? É essa sensação de compensar o sofrimento. Se eu estou me sentindo bem e se eu puder estar bem com o que quer que esteja acontecendo nesse exato instante, eu não preciso mais do futuro. Aí sim, eu vou poder agir e existir no presente. É isso que Sri Bhagavan chama de a arte de ficar com o que há. Não quer dizer que você vai permanecer passivamente diante das coisas apenas como um espectador da vida. Não, não é isso. Claro que não é isso. Longe disso, né? No entanto, a arte de ficar com o que há significa que você não está mais agindo para se desfazer daquilo que não está sendo tolerável ou prazeroso ou confortável nesse momento. Se você puder trazer
o desconforto deste momento e mantê-lo, né? Ficar com ele, sem criar nenhuma estratégia para se desvencilhar, acontece alguma coisa. Como eu já disse, vou repetir, boa parte do nosso tempo a gente gerencia o desconforto que a gente tem na vida, procurando as estratégias corretas para se desfazer daquilo que não está bem e fazendo planos para criar um futuro diferente. Amanhã eu não vou mais sentir esse negócio que eu estou sentindo hoje que não está bom. Então, para mim chegar no tal do amanhã, eu vou ter que dar estes e estes e estes passos. Vou me dedicar, vou gastar um monte de dinheiro, vou gastar um monte de energia, vou gastar um monte de tempo para construir um futuro diferente para mim. Quem sabe, quando o tal do amanhã vier a acontecer, seja lá quando isso for, eu consiga seguir na minha vida livre, finalmente livre do medo. Como é que a gente pode viver assim? Mas é assim que a gente vive, né? É assim que a gente vive. A arte de ficar com o que há é uma das grandes chaves de Sri Bhagavan. Uma vez, num dos processos que eu vivi lá na Warnes University, conduzidos pelos guias, né, e orientados por ele e por Sri Ama, foi só voltado para isso. Eu fiquei 29 dias lá, exercitando. Como é que a gente pode exercitar a arte de ficar com o que há? Observando aquilo que a gente faz para se livrar do que está acontecendo, né? É quase mecânico, é quase instintivo que a gente se comporte assim. É quase que automático. É automático. Sempre que uma coisa acontece, você faz alguma coisa imediatamente para deixar de sentir aquilo, quando é desagradável, né? A questão é que nisso você muitas vezes também desenvolve, ou ela acontece como consequência, você acaba também se desfazendo das coisas boas, porque você não sabe também ficar com elas. É a mesma dinâmica. Acontece uma coisa boa com você, uma coisa que de fato vai te fazer muito bem, vai te deixar muito feliz, vai te dar um monte de energia, vai te trazer muita alegria, e você não aguenta. Você vai se desfazer, você vai se sabotar, você vai fazer uso de estratégias. Quem é você se você estiver bem? Quem é você se você estiver bem? A gente tem que fazer essa pergunta porque a gente não se conhece quando está bem. A gente só se conhece, só se reconhece ou se identifica com o estado de sofrimento. Quando você, por N fatores, né, encontra uma forma de viver num belo estado, encontra uma forma de estar bem, de estar livre do sofrimento psicológico, você vai observar, possivelmente, que você não consegue se manter assim, se sustentar assim por muito tempo. Tal é o condicionamento. É muito forte. Como é que você pode estar bem e rodeada de gente que não está?
Quanto tempo você sustenta o seu estado? Uma das coisas que eventualmente ocorre é que você vai se sentir muito sozinho, sozinha. Você vai ser inundado por um sentimento de solidão e de isolamento. Porque as pessoas, quando estão em sofrimento, elas também criam uma espécie de sociedade, né? Uma espécie de clube, para ver quem sofre mais, para quem está mais na pior, né? Quem está sentindo mais dor, mais medo, mais tristeza, mais angústia, mais solidão. Sim, as pessoas competem. Basta você dizer como você não está bem, que outra pessoa vem dizer para dizer que está pior do que você ainda, né? Que isso que você está vivendo não é nada, que ela está pior ainda. É um jogo de ego. Então, quando você subitamente está isento, isenta de qualquer coisa que esteja impedindo você de, né, de estar feliz, muitas vezes é uma experiência muito solitária. Porque você acordou, você está bem, está desfrutando, né, seu início do dia, com todas as coisas que seu dia está te trazendo, as legais, as que são complicadas, tanto faz. Você está vivo, né? Está fazendo coisas que a vida está te trazendo e respondendo às situações. Observe como isso muitas vezes incomoda. Como as pessoas têm exercem uma certa pressão também, né? Começa a trazer problemas, começa a trazer porque o seu estado está incomodando. Por isso que eu digo que é uma experiência solitária às vezes, né? O nosso bem-estar, para que ele se sustente, ele depende do bem-estar do outro também. Sim, com certeza, né? Quando você convive, como eu estou convivendo aqui, com uma pessoa que não está bem, né? Está doente, está em sofrimento, está sentindo dor, está com uma série de limitações, perde, né, a alegria de estar viva a cada instante. E eu vejo como o estado vem, né? A gente não está separado de ninguém que não esteja bem. Muitas pessoas acreditam que precisam se proteger, que isso é uma energia negativa que vem do outro. Besteira é essa. Não existe energia negativa do outro, toda energia é sua. Você só pode ser afetado, afetada por aquilo que você traz dentro de si mesmo. Não é? Como é que você vai ser afetado pela energia negativa de uma outra pessoa? 7 bilhões de habitantes desse planeta. Acho que a gente até já ultrapassou esse número. Já pensou? Esses 7 bilhões de seres humanos que compõem hoje a humanidade que está encarnada aqui, quantos que estão bem? Que porcentagem a gente pode chutar, né? É menos de 1%. Sete milhões? Menos que isso. Não tem 7 milhões de pessoas bem. Com certeza que não tem, né? Se a gente pudesse conviver com 7 milhões de seres humanos felizes, nossa existência aqui na Terra já seria muito diferente. Com certeza, 1%.
a gente afeta o coletivo. É isso que Sri Bhagavan, Sri Bhagavan não deixam de nos lembrar, né, o tempo todo. Ao invés de você se sentir vítima das circunstâncias, das pessoas que vivem num estado X de consciência diferente do seu, das pessoas que fazem coisas que você não aprova, que você condena, com as quais você fica chocado, chocado. O que seria da humanidade se você fizesse a diferença? É para isso que a gente recebe a Diksha, né? Para encontrar esse estado. Não é um estado de insensibilidade, muito pelo contrário. É um estado de profunda sensibilidade com tudo e com todas as coisas. Não só com os bichinhos, né? Não só com as árvores, mas especialmente com os seres humanos, dos quais fazemos parte, né, do nosso reino. Quando você está num bom estado, o impacto que isso causa é muito grande no coletivo. E eu entendi, porque isso é para onde Sri Bhagavan aponta, que eu não posso estar vivendo bem se aqueles que estão perto de mim não estejam vivendo bem também. O meu bem-estar é interdependente do bem-estar de todos que estão em volta de mim. Não tem como eu me isolar, não tem como eu crescer individualmente no meio de pessoas que estejam num estado diferente do meu. Isso foi uma grande realização para mim. Vira e mexe eu comento aqui, né? Eu sempre lembro, estou olhando aqui para o relógio, que eu estou falando há quase 45 minutos. Que o encontro ele tem o formato de perguntas e respostas, né? Que eu vou falando alguma coisa aqui enquanto vocês não colocam nenhuma questão para ser comentada, tá bom? Então, mesmo que não tenha nada a ver com o que eu estou falando aqui, sempre se sintam livres a mudar de assunto, né? Trazer uma outra questão aqui, tá bom? Eu sempre dando esse toque, né? Porque eu vou fluindo aqui no meu compartilhar e eu preciso dar o espaço, né, para que vocês coloquem o que vocês gostariam também de estar, né, expandindo, né, compreendendo melhor, olhando também. Essa interação daquele que está num bom estado com aquele que está em sofrimento, ela provoca uma alquimia muito incrível. E a gente pode começar a experimentar isso. Nós somos ensinados a nos afastar, né, de qualquer situação conflituosa, de qualquer situação violenta, às vezes, né, natural. Mas às vezes a gente tem a possibilidade de estar interferindo numa situação.
Isso é muito significativo. Quando você se vê guiado, né, por uma presença interna e move a sua energia no sentido de ajudar alguém, ou ajudar uma situação, ou ajudar um grupo, ou ajudar um animal, ou ajudar uma árvore, o que seja. Isso faz uma diferença enorme. Hoje eu vi a cena de um incêndio que está acontecendo ainda lá na Austrália, né? E estão queimando florestas, e essas florestas é o habitat dos koalas, que é um bicho que está em extinção. E segundo o que falaram, tecnicamente ele não é mais capaz de se reproduzir a ponto de sustentar a existência dessa espécie. Não sei como é que eles medem isso, mas... E eu vi uma mulher, foi isso que mostraram, ela viu um koala procurando se livrar né, das brasas, do fogo, das chamas, e ela então tirou a blusa dela e correu para dentro do fogo e abraçou, né, o koala com a blusa dela e tirou ele das chamas da floresta, né, e levou ele para um centro de cuidados. Então, deu muita água para ele, ele gritava, né? Uma cena bem forte, assim. E o que me chamou a atenção foi o gesto, né? Foi o gesto. E nós temos esse instinto, né, natural de preservar o que está vivo, de cuidar do que está vivo, né? Que não está separado da gente, né? E a gente às vezes precisa reencontrar isso, né? É importante a gente se dar conta também do que hoje na ONU Academy eles chamam de autocentramento. Esse sentimento que tudo é para você, só para você, tudo que acontece em volta é para você, é por você, é para você, né? É uma coisa bem de criança ainda, né? Que tem esse sentimento, né, de ela, o pai e a mãe, talvez um irmão, né? Uma irmã, não tem a consciência do coletivo. E dependendo do tipo de atenção que recebe, às vezes até em excesso, né? Muito mimo, muita atenção, que é legal, mas desenvolve também esse sentimento de autocentramento, né? De você ser centro do universo, mesmo depois que você ainda não, já não é mais, né, criança. E tudo gira em torno de você, tudo é para você. Na Índia eles chamam de eu, né? Mi. Tudo é você, tudo sou eu. Tudo é por causa de você, tudo é para você, né? Você constrói todos os cenários, você cria todas as histórias, né? Afinal de contas, você é o centro do universo e todo mundo quer te prejudicar.
E você tem que se proteger. E o que é que quer se proteger? É esse eu, né? Que muitas vezes se sente muito ameaçado. Na verdade, o eu sempre se sente ameaçado. Né? A gente está sempre com essa necessidade de provar que existe, que é, né? Eu sou, eu existo. E é por isso que eu faço tantas coisas. Porque as coisas que eu faço reafirmam que eu existo. Né? As coisas que eu faço reafirmam que eu sou alguma coisa. Então, voltando ao tema, né? Por um outro ângulo. Existe uma frase de um processo que chama-se Mukti Diksha, que faz parte do curso de iniciação para os doadores de Diksha. É um processo que a gente faz e a gente repete algumas frases, né? Algumas vezes por um tempo. Um processo de programação, a gente chama. E uma dessas frases diz exatamente isso, né? Eu, como pessoa, não existo. Eu, como pessoa, não existo. Eu, como pessoa, não existo. E por aí vai. A gente vai repetindo isso. Porque isso contraria como a gente se sente, né? A gente se sente eu, como pessoa, existo, né? Me empodero, né? Trabalho para me engrandecer, para ser alguém, para ser alguma coisa, para ter poder. A gente vai na linha oposta, né? A gente aprende que tem que ir por esse caminho, né? Desde criança. E que isso vai ser quando crescer? Ah, quando eu crescer, serei, né? Isso, aquilo, outro. E aí vem um avatar e diz: você, como pessoa, não existe. E faz você repetir várias vezes, né? No processo. Eu, como pessoa, não existo. Eu, como pessoa, não existo. Nossa, como é difícil falar isso. Por quê? Porque não é uma verdade para mim. A verdade para mim é eu existo. Né? Eu penso, eu vejo, eu escuto, eu falo, eu toco, eu respiro, meu coração bate, eu me movo, eu faço coisas. Como assim eu não existo? Né? Então a mente dá um nó numa hora dessas. Né? Como é que eu posso afirmar que eu não existo? Que história é essa? Né? Maluquice? Mas essa é a realidade. Eu, como pessoa, não existo. E é interessante que eu mesmo estou afirmando isso, né? A partir de um profundo sentimento de que sim, eu existo. Então é uma contradição importante, porque ela começa a remover um condicionamento da mente. Não só isso, como começa a remover um condicionamento existencial. Né? Eu digo, eu como pessoa existo porque eu me olho no espelho, eu olho para baixo e eu vejo meu próprio corpo, né, com o qual eu estou profundamente identificado, que reproduz, né, a foto que eu tenho na minha carteira de identidade, no meu passaporte, que são os meus documentos que afirmam que eu existo. Como é que um avatar, que maluquice é essa, diz que eu como pessoa não existo? O que ele está querendo dizer com isso? Então a gente tem que descobrir, né? O que ele está querendo dizer com isso?
não é descobrir conceitualmente. Conceitualmente a gente pode falar que é, né? Mas o sentimento que vem de uma percepção de que você não existe enquanto pessoa, que você faz parte de algo, né? Todo o processo de individuação se dissolve e você transcende a identidade com o seu próprio corpo, com as coisas que você pensa, com as coisas que você sente, com as coisas que você sabe, conhecimento acumulado na memória, as memórias, todas elas, que supostamente são suas, né? A gente acredita que só pode lembrar daquilo que experienciou, aquilo que passou com a gente. Como é que eu vou ter uma memória que não é de algo que eu vivi, né? Como é que pode? Pois é. Que memórias são essas, né? Que explica eu me lembrar de coisas se eu não existo. Então essas questões, elas precisam ser investigadas, né? O que Sri Bhagavan quer dizer quando ele afirma ou nos pede para repetir: eu como pessoa não existo. Ele está se referindo a um estado de consciência. Ele está se referindo ao esforço que a gente faz para sustentar algo que não é que está atrelado ao corpo, está atrelado à imagem, está atrelado às memórias, a uma percepção ilusória de que você não só existe, como é você que faz as coisas. Uma segunda frase desse processo afirma o seguinte, né? Preciso lembrar aqui. Não existe o fazer. Não existe quem faz, né? Existe o fazer, não existe quem faz. Que é tema aqui do encontro, né? Por isso que eu lembrei desse processo hoje. Existe o fazer, mas não existe aquele que faz, né? É uma segunda afirmação de Sri Bhagavan para instigar um pouquinho, né? Essa ideia de que a gente faz coisas e essas coisas que a gente as faz porque a gente é alguém que as faz, né? Então ele diz: eu como pessoa não existo. Existe o fazer e não aquele que faz. São algumas provocações que eu vou deixar em aberto aqui, né? Já que vocês não fizeram nenhum comentário, não colocaram nenhuma pergunta, e já passou das 11 horas. Então, eu estou encerrando o encontro aqui. Vou me preparar para a Oneness Meditation. Convido vocês a explorar essas questões que eu estou passando adiante, né? Que eu recebi de Sri Bhagavan, recebi do Osho, e estou mencionando aqui no encontro. Tá bom? Gratidão pela presença. Namastê. Clique no outro link, para quem não está acostumado. Essa sala a gente fecha e reabre outra. Um segundo link, né? Da Oneness Meditation. Dentro de aproximadamente 12 minutos, né? 11h15, horário de Brasília, 23h15. Tá bom? Namastê.